Eu quero com esse vídeo fazer que você entenda de fato qual é a interpretação dos católicos, na verdade, da Igreja Católica referente à intercessão dos santos. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso, já dei alguns esclarecimentos, mas dessa vez eu vou tentar desenhar aqui de uma forma bem simples para que todos possam entender, porque muitos protestantes, eles vêm com os argumentos de dizer que não precisam dos santos, que os santos não podem nos ouvir porque não são onipresentes, e como se sair dessas argumentações dos protestantes. Inclusive, eu já cheguei a conversar com católicos que ficaram meio inseguros de pedir a intercessão de Nossa Senhora, de algum santo da igreja, porque ouviu essas frases que geralmente são ditas pelos protestantes, como por exemplo, para que os santos se já tem um Deus, para que Maria se já tem um Deus, né? Então eles têm várias frases aí para tentar enganar o povo católico referente à Sagrada Escritura. Eles distorcem a Bíblia Sagrada. Então eu vou fazer aqui uma explicação, meus irmãos, de uma forma bem simples para que você possa entender de vez e explicar para os protestantes quando eles vierem te atacar referente ao texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Esse texto, como eu já expliquei para vocês, meus irmãos, ele é referente ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, certo? Que isso fique bem claro. E o final desse versículo, ele vai ser muito importante para o entendimento do que há de fato aqui na Sagrada Escritura, né? Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Depois desse Jesus Cristo, homem, vai seguir, né? O versículo 6 é o complemento do versículo 5 que diz que se entregou como resgate por todos, tal é o fato atestado em seu tempo. Nós acreditamos que de fato Jesus é o único mediador. Mas como é que funciona isso? O que é que significa isso? Primeira coisa é que ele é o único mediador da salvação. Nosso Senhor é o único mediador da salvação. Ele é o nosso Salvador, tá certo? Mas eu quero explicar aqui a questão dos santos. Então, por que que os católicos, eles pedem intercessão dos santos se só há um mediador entre Deus e os homens? Vamos lá. Primeiramente, eu quero desenhar aqui para vocês, né? Vou escrever aqui e desenhar para que a gente possa entender qual é a verdadeira visão católica. Aqui, Deus Pai. Ok? Pronto. E Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então nós vamos fazer aqui um desenho, né? Me perdoem, eu não sou muito bom de desenho. Mas vamos lá. Ó. Ó. Pronto. Aí, Patrícia, tá legal o desenho. Fiz aqui um desenho. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja, você pode ver em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12 em seguintes, né? Você pode encontrar em Romanos, capítulo 12, versículo 5. E também um que é muito importante você analisar é Colossenses, capítulo 1, versículo de número 18. Aqui diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, vamos colocar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever Jesus. Pronto. Jesus Cristo é o cabeça do corpo místico, que é a igreja, conforme diz lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, Romanos 12, 5. Tem outros textos que a gente poderia acrescentar aqui, mas para vocês poderem entender aqui de uma forma mais breve e uma argumentação muito eficaz para responder os ataques protestantes. Jesus é o cabeça.
nós fazemos parte desse corpo místico de Cristo, certo? Então, o que é que se entende aqui? Que nesse corpo aqui, certo? Porque Paulo ele tenta usar essa linguagem para poder facilitar o entendimento da gente. Aí você imagina aqui, né? Maria Santíssima, né? Maria Santíssima. Você imagina São José, todos, né, nesse corpo aqui. Você imagina Santa Faustina. Agora, se nós fazemos, e aqui você imagina eu, você, né? Vou botar assim, só você. Você imagina aqui, se nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, Jesus é a cabeça desse corpo. Nesse texto de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, vai dizer que todo esse corpo aqui funciona em unidade, porque nos caminhos do Senhor não pode haver divisão, como nos ensina em 1 Coríntios 1, versículo 10. Né? E nós estamos dentro de uma única fé, nós temos uma única fé, nós temos um único Senhor, como ensina em Efésios 4, 5. Então, todo esse corpo ele age em unidade. Qual é a dificuldade do protestante entender a intercessão dos santos? É porque eles não enxergam os santos dentro desse corpo místico. Eles enxergam os santos separados de Jesus, enquanto que não há esta separação. Tudo que acontece aqui acontece em unidade. Por quê? Porque todos estão em Jesus. Em Jesus. Você pode pegar, por exemplo, também Gálatas 2:20, onde Paulo diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então tudo que acontece aqui é em Jesus. Então sim, Jesus é o único mediador, mas Jesus o completo, Jesus total. Então veja, quando um católico pede a intercessão de um santo, ele está pedindo a intercessão de alguém que está em Jesus. Então é por isso que acontece a intercessão dos santos. Porque os santos estão em Jesus. Veja, Deus Pai e Jesus, o cabeça, é o mediador entre Deus e os homens. Isso não nos impede de termos mediação entre nós e Jesus. Por exemplo, se você reza por um amigo seu, você está aí fazendo o quê? Uma intercessão. Não é? Se você pegasse ao pé da letra o texto de 1 Timóteo 2,5, você ia ter que dizer que isso é uma contradição, porque lá no versículo 1, ou seja, 1 Timóteo 2,1, diz que nós devemos rezar uns pelos outros, orar uns pelos outros. Então, meus irmãos, a Bíblia não pode ser contraditória. Então, se você pega ao pé da letra, então é só Jesus que pode interceder e pronto. Então, eu não posso orar por você, porque aí eu vou estar intercedendo por você. Mas veja como os protestantes eles se embolam muito nisso, né? Veja só como é simples de entender. Olha só, olha só. Olha aqui, ó. Basta vamos explicar aqui essa setinha aqui, né? Que eu desenhei para vocês. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É por isso que Paulo mostra claramente que Cristo é o cabeça do corpo místico. Então, há esta intercessão dos santos por nós, assim como há também uma intercessão minha para você, porque nós estamos em Jesus. E tudo aquilo que um membro sente, todos os outros sentem aqui, ó. Tá aqui em 1 Coríntios 12, do 12 em seguinte, você pode ver isso lá.
Lá está dizendo que você nem deve dizer, eu não preciso do membro tal, eu não preciso do membro tal, né? Por quê? Porque está tudo em unidade. Acontece tudo em unidade. Mas aí os protestantes, eles dizem assim, mas como é que Santa Faustina, ou Maria, ou São Francisco vai escutar minha oração se eles não são onipresentes? Ora, existe isso porque estamos em Jesus. Então nós somos participantes. Veja só o que eu estou falando. Participantes em Cristo. Por isso que é possível. Você quer um exemplo? Você pega, por exemplo, aqui no Apocalipse. Veja só. Vou pegar aqui Apocalipse 8:3. Diz assim: adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos. Ou seja, um único anjo com as orações de todos os santos. Como é que ele ia conseguir se ele não é onipresente? Por causa da participação na onipresença divina. Quem permite que isso seja possível é Deus, porque nós estamos em Deus. Você pega, por exemplo, também Apocalipse 5:8, que diz: quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Ora, imagina aí todas as orações dos santos ali, né? Com aqueles anciãos. Ora, mas eles não são onipresentes. Mas eles são participantes da unidade de todos em Cristo. Você tira essa conclusão aqui, gente, aqui em 1 Coríntios 12, por exemplo, a partir do versículo 12, que eu mencionei para vocês, que diz assim: há pois muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Você não pode dizer, eu não preciso de ti. O que é que os protestantes fazem? Eles dizem que não precisam dos santos. E aqui condena isso. Veja, antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários, né? Os protestantes veem os santos como fracos, como desnecessários, mas a Bíblia diz que são os mais necessários. E os membros do corpo que temos por menos honrosos, esses cobrimos mais de decoro. Olha aí, isso aqui também refuta aquela história de protestante que só pode honrar a Deus, não pode honrar os santos, não. Mas aqui está dizendo que tem que se honrar os santos, né? Tem que se honrar esses membros do corpo místico de Cristo. Versículo 25. Para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Veja só que há esta união de sentimento. Assim como se o seu dedo mindinho, né, lá do pé, é machucado, todo o corpo trabalha em função de cuidar daquele dedo. Embora que a mão esteja numa distância entre o pé, mas ela trabalha e sente aquilo que o pé sente. Paulo dá essa explicação de corpo para a gente entender melhor. Mas como o protestante lê a Bíblia de forma carnal, ele não entende a espiritualidade, ele não entende a questão da união espiritual que há, né? Você pega aqui, por exemplo, Efésios, veja só, Efésios do 9 ao 10 diz: ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Então aqui, meus irmãos, está essa explicação. Há esta unidade, há essa visão espiritual, esse entendimento espiritual. Então, os santos estão em Cristo. O problema é que os protestantes, eles não entendem isso. É por isso que os santos podem ouvir nossas orações, porque Cristo é o cabeça. E é por permissão de Deus
que os santos, eles têm acesso às nossas orações, assim como em Apocalipse 5:8, os anciãos tiveram acesso às orações de todos os santos e ofertavam estas orações, colocavam ela diante do Cordeiro, que é Jesus. É isso que os santos fazem, né? Amém? Então aqui está uma pequena aula para que você possa entender melhor a intercessão dos santos. Deus abençoe, muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho aqui. Peço a você, meu irmão, um Pix de R$1 apenas. Se cada um fizer, tenho certeza que não irá te fazer falta. Faz um Pix de apenas R$1, ajuda a nossa missão, ou R$2, ou quanto você puder. Mas eu estou aqui fazendo essa campanha para que nós possamos preparar melhor o nosso lugar e continuar os nossos trabalhos caritativos com os pobres. Então é com a ajuda de vocês que a gente consegue isso, tá certo? Tá aqui a conta para você que talvez não tem Pix, mas quer colocar na conta. Tá aqui também os dados da conta. O Pix é meu CPF. Você pode aí, se pedir o CPF na hora, você pode colocar esse CPF aí que é o meu, e assim você ajuda a nossa missão. Também me siga lá no Instagram, Daniel Silveira Fonteles. Engraçado, quando eu começo a gravar vídeo, começa o barulho na rua, tava tudo em silêncio. Começa o barulho, é a batalha, né? Mas quando eu revestir isso aqui todinho com aquelas esponjazinhas, vai melhorar os vídeos, e eu conto com a sua ajuda. Me siga lá no Instagram, Daniel Silveira Fonteles. E você que deseja falar comigo, só que tem que ser por ligação, porque é nesse número aqui, não tem zap, esse daqui que eu vou passar agora para vocês, tá bom? O DDD é 85, DDD 85, isso é para ligação. Daniel, eu quero ligar para ti, quero falar contigo, pedir um aconselhamento, pedir oração, liga para mim, a operadora TIM, o DDD é 85, o número é 99978 5497. DDD 85 99978 5497. Se liga também no recado que eu tenho para dar no final desse vídeo. Você que quer adquirir o nosso material por apenas R$30, você compra o curso com 12 aulas, você compra também os e-books, né? Os livros, para que você possa responder os ataques protestantes. Se liga aí no recado e não esquece de compartilhar essa aula. Deus abençoe. Olá, meus queridos seguidores aí, né, no YouTube, no Instagram, galera que segue aí o meu trabalho de evangelização. Eu vou apresentar aqui para vocês o e-book que eu escrevi, o Verdade Inabalável, né, que é Respondendo aos Ataques Protestantes. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo que tem no volume 1, olha só o conteúdo. Você pode pausar a tela aí, né, pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse e-book aqui, o volume 1, certo? Ó, pronto, agora focou, certo? Você pode parar e dar uma olhadinha, tá bom? Ó, esse é o volume 1, certo? Vou pegar aqui o 2, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o conteúdo do volume 2, olha só. Você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha, certo? A gente tá com um combo, gente, de R$30, esses dois e-books. Tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei. Lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet, não é o livro físico. Você imprime e você lê depois que você imprimir. Mas você pode ler também no celular, se você preferir, certo? Então nós temos aqui, ó. Esse aqui é o volume 2, certo? E ainda tem o terceiro que eu escrevi, que é 50 perguntas que me fizeram, eu dando 50 respostas. E acompanha várias aulas de cursos que eu tenho. Já tem um curso de apologética, defendendo a fé. E tem outro curso que a gente iniciou já está na segunda fase. Então você vai levar os 3 e-books e mais esses 2 cursos em vídeo, para você que quer estudar a fé católica, tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela do seu celular, certo? E fala para mim: Daniel, eu quero comprar o combo. Faça esse estudo para defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão. R$30 tudo, os 3 e-books e os 2 cursos, tá bom? Obrigado a todos, compartilha. Eu peço a vocês, uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar,
tá bom? Que aí você ajuda a divulgar mais, entendeu? E aí você ajuda a minha missão, tá bom? Então envia para todos os grupos católicos que você conhece. É até uma caridade, porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E muita gente está sendo enganada aí pelas seitas, porque não faz esse estudo, tá bom? Estudos como esses, né? Porque tem muitos aí, graças a Deus. Então entre em contato, R$30 apenas, você ainda ajuda a nossa missão. Obrigado, um abraço, até já.